Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO do Health Nova Hub. Eu estou aqui com um excepcional empreendedor, médico, oftalmologista, grande amigo, Alfonso Nomura, né? Que ele é CEO da Alfa Diagnose, uma clínica, né, e consultoria que tem crescido muito na área de oftalmologia, servindo tanto pacientes quanto sistemas de saúde, né? E a gente aqui vai conversar um pouco hoje como ele está vendo esse momento de pandemia, os desafios e as oportunidades, tanto para oftalmologistas quanto para médicos em geral. Seja muito bem-vindo, Alfonso. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Fernando. Fernando é um grande amigo, querido, né? Bom, estou aqui hoje um pouquinho aqui para ajudar esse nosso sistema de saúde, esse ecossistema que todo mundo está passando aí, meus colegas médicos e até mesmo os profissionais de saúde, né? Estou aí para poder contribuir com alguma coisa, com um pouco que eu sei, né? Eu acredito que a gente está numa jornada de aprendizado e acho que esse é o ponto que nós da Alfa Diagnose entende isso, que o mercado é volátil, as coisas mudam muito rápido, e acho que a palavra para todo esse momento é adaptação, né? E esse é o nosso grande desafio. Perfeito, Alfonso. Alfonso, fala um pouquinho da Alfa, do que vocês fazem e quais são as áreas de atuação. A Alfa Diagnose Oftalmologia, ela nasceu, na verdade, num projeto, né, em trabalhar em verticais, né, voltada exclusivamente à oftalmologia, né? E essa vertical da Alfa Diagnose começou mesmo há 5 anos atrás, né? Hoje está falando 6 anos atrás já, né? Voltada para toda a estruturação oftalmológica para quem? Para as operadoras de saúde, que precisam, às vezes, ter uma estrutura própria, né, como essas operadoras verticalizadas, né, ou autogestões, né, e para os hospitais, né, de rede, né, que geralmente precisa ter, né, toda aquela infraestrutura e não conhece, né, o know-how de como construir, porque não é só você montar, né, existe o processo aí interno de gestão, né, de entender como é que funciona a cadeia de valor, né, dentro da oftalmologia, né, é um mercado bem nichado e específico, né, que envolve não só mesmo a questão de você atender ou fazer assistência, mas existe a parte, né, que a gente fala burocrática, né, que envolve aí as operadoras, os hospitais, o médico e enfim, né? Então nós, né, começamos com essa frente, isso há 6 anos atrás, e há 2 anos, né, fundamos a nossa rede de clínicas, né? Por que fundamos nossas redes de clínicas? Porque vimos que a necessidade do mercado de ter produtos que fosse transparente, acho que esse é o primeiro ponto muito importante que a gente gosta, que resolva o problema e não seja só apenas uma empresa que atende e o problema se passa seguinte, por exemplo, uma operadora para resolver. Então, a gente começou a trabalhar em certas dores da operadora que eles não conseguiam resolver com os prestadores atuais, né? E uma coisa que a gente começou a trabalhar muito forte são os novos modelos de pagamento, né? Então, adaptamos toda a nossa estrutura, nosso time, até mesmo o modo de assistência, né, para esse mercado, e estamos, né, aí dentro do mercado criando alguns rastros bem interessantes, um track record bem bacana, né, que tá movimentando o mercado, e a gente vê agora ao longo dessa nossa jornada um crescimento aí bem exponencial, sabe, Fernando? E a última parte, né, que a gente está entrando, que estamos aí começando, engateando, né, mexer um pouquinho na parte de tech, né, de health techs, então, enfim, introduzindo a nossa inteligência artificial versão 1.0, que estamos começando agora trabalhar aí com parceiros para ver como que a gente vai evoluir, né, essa tecnologia. Excelente, excelente, Alfonso. Muito obrigado pelas considerações. Como você, junto com a sua esposa, que também é oftalmologista, se desenvolveram na área de gestão e inovação dentro da oftalmologia? Fernando,
Eu vou te falar que o meu começo e da minha esposa na parte de gestão foi na raça. Não tivemos Uhum. escola, até porque nossa formação, que eu sempre falo para você, é muito falha, né? Então, aprendemos muito com nossos erros no começo, né? Então, foi ouvindo muita gente falar, procurando leituras externas, entendendo o mercado, entendendo que, às vezes, de um jeito que a gente fazia a gestão não era correto, aprendendo com esse erro e melhorando. Logicamente, todo esse conhecimento que a gente fala o skin the game, né, que você vive isso e aprende, acaba chegando no limite de conhecimento no momento. E aí faz a necessidade de você se empoderar de conhecimentos mais técnicos, né, ferramentas mais técnicas, que aí mesmo quem vai trazer toda essa sustentabilidade são as escolas mesmo de gestão, né? Então, assim, pós todo vamos pensar, essa imersão, né, nessa prática mesmo de viver e vivenciar modelo, aprender gestão, inovação, entender, estudar o mercado, correr atrás de literaturas e pessoas como você, né, Fernando, que é um grande líder, né, nessa parte de divulgação do que acontece hoje na saúde, né, comecei a entender que eu precisava ter uma capacitação técnica mais formal, né, e até tem algumas as entrevistas que eu falo que eu não acreditava que eu precisaria disso. Ó que maluquice, né? E agora eu vejo hoje que quanto eu preciso ter alguma formação técnica com alguma faculdade, ou alguma universidade, algum MBA. Por quê? Porque existem ferramentas consagradas na saúde que todo gestor ou todo líder de uma Uhum. empresa precisa ter. E foi aí que, ao longo desses 1 ano e meio atrás, eu comecei a me empoderar ou estudar mais um pouco, mais a fundo, né? Especializando, né, no processo de gestão de clínicas e consultórios, que eu acabei terminando agora pelo Einstein, né? E, logicamente, eu percebi que eu precisava saber outras competências, como atenção primária, né? Então, comecei a fiz uma pós-graduação em atenção primária e algumas certificações aí pelo Colégio Brasileiro de Executivo da Saúde, que é o que a gente acabou se conhecendo, né? E a nossa conexão, né? Então, eu estou agora no Excelente. mestrado, acabei incluindo o mestrado, coisa que eu nem imaginava fazer, em administração em saúde. Mas por quê? Porque faz sentido eu ter esse conhecimento, é um momento que eu vejo de maturidade de como médico, né, como empreendedor e como gestor da minha empresa, que eu vejo que eu preciso ter um embasamento mais teórico para que eu possa colocar na prática e justamente aí, né, criar aí novos rastros e lastros da nossa empresa. Não, excelente. Acho que são excelentes colocações. E como foi para você, assim, na sua visão, qual que é o papel da telemedicina, da teleoftalmologia, até que ponto dá para chegar? E um outro ponto que a gente discutiu, que hoje você faz muito a gestão, né, das suas clínicas através do home office. Como é que esse momento digital chegou para vocês, tanto do ponto de vista da gestão quanto da assistência? Bom, na parte da assistência, a oftalmologia ainda tem muito que desenvolver, né, eu acho, porque a teleoftalmologia ele ainda não consegue resolver o grande problema do nosso paciente, que é o óculos, né? 80%, 90% das consultas médicas é voltada para fazer refração, né? Corrigir algum grau. As outras 10, os 10, 15%, vamos calcular aí, que acaba sendo mais patologias, né? Doenças. E quando você fala de óculos, você precisa ter os aparelhos para isso. Então, eu vejo que até a oftalmologia, a teleoftalmologia, ainda tem algumas barreiras que precisam ser quebradas, né? Porque vai ter que ter algum gadgets, vai ter que ter alguns aparelhos que o paciente tem que ter lá para poder ajudar o médico, né? Acho que esse é o ponto, né? Então, ajuda sim, claro, em alguns casos bem específico, mas em alguns determinados ele ainda não é tão fácil como, por exemplo, um cardiologista, talvez, ou alguma área mais clínica que não tem necessidade, né, de ter alguma ferramenta armada, né, tecnológica para poder resolver, né? Mas eu acho que a medicina, a oftalmologia em si, está evoluindo para isso, justamente porque a inteligência artificial vem trazendo aí um grande... Eu também aposto nisso, eu acredito nisso, que a inteligência artificial, na parte de imagens, vão trazer bastante aí campo para isso, né? Nós temos hoje um desenvolvimento, né, Fernando,
bem começo, uma anamnese oftalmológica, em que a gente consegue bater até 18 patologias. A gente começou a validar com alguns líderes de mercado e eles estamos tendo bom feedback, né? Acabei conversando com vocês recentemente. E agora, sobre a gestão, na verdade, acho que, assim, como que começou tudo isso? Lógico que a pandemia acelerou todo esse processo, né? Mas eu sempre tive, desde o começo do início da minha empresa, isso a minha esposa, que anda comigo desde o começo, junto, crescendo da mesma maneira, ela sempre teve, eu sempre falei para ela que o meu modelo de negócio era eu não estar presente na operação. Onde eu quisesse estar, em qualquer lugar do mundo, a empresa iria rodar. Então, sempre desde o começo, desde quando eu era pequenininho, não tinha nada, eu estava começando a estruturar, eu sempre tive essa mentalidade de trabalhar assim. Lógico que não é de um dia para o outro que você, do nada, não vou mais ir para assistência e vou fazer tudo remotamente. Então, eu tive que formar time, né? Lideranças, né? Pessoas, processos, né? Transformar toda a estrutura da empresa de uma maneira que pudesse se conversar sozinho. Logicamente, eu estou à frente de muita coisa ainda na empresa, né? Estratégico, principalmente, em que eu consigo, né? Logicamente, com pessoas, líderes, meu time, que eu falo, né? Me ajudar a construir isso, né? Lógico que ainda estamos numa fase de maturidade de conseguir fazer essa gestão remotamente. Ainda de vez em quando eu tenho que sair para poder resolver as coisas pontualmente, como fisicamente falando, né? Mas eu vejo assim que esse pensamento de conseguir fazer isso foi tudo passo a passo, estruturando uma empresa, mas eu sempre falo, uma empresa é formada por pessoas. As pessoas têm que estar engajada ao seu propósito. Se você não tiver um time que possa te dar todo o seu background para você conseguir avançar, você não vai conseguir fazer uma gestão remota, não vai conseguir ficar numa operação à distância, ou seja, onde nós líderes temos que aprender a delegar, né, essas funções e, logicamente, ensinando. Mas não é só deixar, é delegar e cobrar, como a gente fala. E esse é um ponto que nós, aqui da Alfa, todo dia acaba fazendo, tá, Fernando? Eu sou um cara muito chato nessa área, nessa parte, eu falo assim, isso é um defeito meu, eu falo, porque eu me cobro muito e cobro muito das pessoas que estão junto comigo. Então, todo dia vendo indicadores, todo dia avaliando performance, todo dia vendo, no meu caso, absenteísmo ou churn, que a gente chama, todo dia avaliando LTV, entendeu? Todo dia fazendo alinhamento de marketing, estratégia de visão, todo dia conversando com pessoas que têm tecnologias novas para ajudar a melhorar o nosso processo. Então, assim, é uma coisa que parece que o cara está em casa trabalhando. Pelo contrário, cara, eu trabalho nem é 8 horas, eu trabalho às vezes 14, 15 horas. Eu começo 8 horas da manhã sentado no computador e vou dormir meia-noite. Minha esposa é prova viva, ela sabe disso, né? Ela fala, mas nossa, você está 12 horas, 24, às vezes você vai dormir 3 da manhã. Ué, eu estou resolvendo as coisas, eu tenho que fazer proposta, eu tenho que... Então, assim, parece que é uma coisa mais tranquila, porque você está na sua casa fazendo, mas pelo contrário, você mexe com muita coisa e aí você começa a entender que você precisa ter uma boa disciplina para trabalhar remotamente. Mas é super bacana, é super prazeroso, faço por paixão, né? E não é por obrigação. Perfeito, não, perfeito. E a gente tem conversado muito sobre educação médica, formação e desenvolvimento. O que você tem visto que é imprescindível do colega oftalmologista, médico, as áreas que ele precisa se desenvolver para não só ter sucesso, mas crescer nessa saúde que está ficando cada vez mais digital? Fernando, eu acho que a primeira coisa que qualquer, não digo só oftalmologista, mas qualquer profissional da saúde, né, ele tem que primeiro entender o mercado, cara. Ele tem que fazer uma leitura do mercado. Não adianta você achar que seu produto é bom se o mercado não precisa desse produto. Esse é o primeiro ponto. E esse é o problema, né? Porque você acredita tantas vezes na sua solução e você acha que essa solução você vai colocar a goela abaixo do seu cliente e isso vai resolver. E não é, né? Hoje não é assim que funciona, né? Hoje a gente sabe que a grande necessidade,
né, do nossos clientes não é enfiar um produto que ele não precisa. Ele tem que ter a necessidade, tem que ter aquela dor, eu preciso disso. Então, acho que a primeira coisa que qualquer oftalmologista, qualquer médico, ele tem que entender o mercado. O que o mercado está pedindo? Não adianta também a gente achar, porque 20 anos atrás, 10 anos atrás sempre foi assim, vai continuar assim. Porque as coisas estão evoluindo de uma maneira tão rápida que todos, o ecossistema todo da saúde, ainda mais quando você está falando de prestação de serviço, está mudando, né? Isso que eu falo. Não, a operadora não quer mais saber dos modelos antigos que o meu pai fazia, ou como seu pai, que eu sei que também é médico, fazia. Eles querem novos modelos, eles querem novos laços, novas transparência, rastreabilidade, entendeu? Eles querem ter indicadores de performance. Então, assim, são coisas que, para qualquer negócio, o profissional de saúde tem que saber, saber disso, entender o mercado. Segundo ponto, tem que saber sobre gestão de negócio. Desculpa, não dá para você abrir uma clínica e não saber nada de negócio, não saber gestão de pessoa, processo, não entender como que funciona o RH, como você contrata uma pessoa, quais são seus tributos, sabe, qual é a parte financeira que você consegue avançar. Eu vejo muitos colegas investindo em muitas coisas, sendo que não consegue gerar caixa para pagar isso. Você entendeu? Então, assim, acho que gestão gestão de negócio é uma coisa que é primordial para qualquer pessoa que queira começar. Eu não estou falando que o cara tem que ser empreendedor de ter 20, 30 unidades. Não, que ele tenha uma clínica dele, que ele queira ter a unidade dele própria de saúde, ele tem que saber. Tem que saber. Então, acho que assim, são requisitos básicos, né? Hoje que eu vejo para você conseguir, não digo sobreviver, que é uma palavra muito forte, mas conseguir ficar nesse mercado. Esse é o ponto. Porque se você não conseguir fazer isso, não entender mercado e não entender gestão, consequentemente, você está fora. Você está fadado a não crescer no mercado, ou quebrar, ou entrar numa falência e assim por diante. Então acho que é uma coisa que eu vejo muito, né? E lógico, né, Fernando? Tecnologia hoje é imprescindível que toda empresa tenha. Lógico que a gente sabe que é caro, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a isso. Acesso, quando eu falo, é conhecimento, não é financeiro só, porque, como a gente fala, às vezes a gente vive num grupo onde o conhecimento fica restrito a certas pessoas. E tem colegas que não sabem nem que tipo de automação ele pode colocar para melhorar um agendamento, que nem sabe qual é o melhor prontuário que ele pode utilizar, porque ele acha que aquele é mais barato, vai resolver, não sabe nem o que é uma integração de API. Então, assim, existe muita coisa que a saúde, o profissional de saúde tem que aprender, né? E é por isso que nós aqui, né, Fernando, nosso grupo, eu, você, assim como os outros que a gente conhece, estão para tentar ajudar, né, a comunidade mesmo da saúde a melhorar e trazer cases bacanas, que todo mundo prospere, que a gente tenha pessoas também que possam, né, contribuir com as experiências. Então, assim, e não ficar apenas, às vezes, seleto apenas num grupo específico. Então, acho que é o que eu vejo assim. Isso aí. Não, eu acho que hoje em dia a gente conversa com muitos profissionais que estão em todo o Brasil, né, e que se sentem, às vezes, isolados em suas regiões, trocando pouco, né? A gente sabe que ainda somos poucos profissionais de saúde inovadores, empreendedores, que querem entrar em negócios digitais. E para todos vocês, eu convido que vocês conheçam o nosso trabalho no Health Nova Hub digital de inovação em saúde, né? Muito bom. Grande Afonso Nomura, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esses conhecimentos conosco. Para nós é um privilégio, né, acompanhar a sua trajetória e o desenvolvimento da Alfa Diagnose, né? Votos de muito sucesso para vocês, né, que a gente supere juntos esse momento desafiador e possamos, acima de crescer, gerar empregos e muito impacto. Parabéns. Obrigado, viu, Fernando? Eu só vou deixar uma frase final para todos, que eu acho que é uma coisa que motiva muita gente aqui na empresa. Seja uma empresa proativa. Não espere vir uma pandemia e ter que você se adaptar com esse problema. Nós, profissionais de saúde, temos esse grande problema de que sempre foi assim e sempre será. E não é uma verdade.
Então, todos que têm uma empresa têm que começar a entender, seja proativo, seja à frente, seja à vanguarda, mostre que existe N soluções, procure, pesquise, não espere que uma pandemia venha e você tenha que se adaptar a esse problema. Esteja sempre à frente disso aí. Eu acho que essa é uma dica que eu deixaria para todos os colegas aí. Muito obrigado, Afonso, e até breve. Obrigado.